Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui pelo canal do Ney Paulo de Tarso, um estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Com alegria que nós os recebemos mais uma vez, também todos que aqui estamos, para o nosso derradeiro estudo do ano, como a gente vinha comentando, né? Na sequência aí também do trecho que nós temos analisado já há alguns meses, nós chegamos agora ao último versículo desse trecho, que é Mateus, capítulo 26, versículo 29. E já adiantando também, né, dando aqui um aviso para vocês que nos acompanham, todo final de ano a gente costumava dar essa pausa, esse momento, umas 2 ou 3 semanas, sem o estudo aqui, sem as gravações. Esse ano, em específico, nós não temos ainda muita certeza quando será possível retornar, ou se será possível retornar em via, devido a outras demandas que, porventura, poderão surgir. Mas esse conteúdo ficará todo aí, todos os estudos, né? Seguiremos produzindo outros materiais também, esperando que, cedo ou tarde, surja a oportunidade de a gente dar sequência a esse estudo, assim como aquele pessoal que acompanha a primeira série do canal, né, Pelos Caminhos do Evangelho, ainda hoje pergunta quando que a gente vai retornar com a série Pelos Caminhos do Evangelho. A gente vai tentando se desdobrar aí, tendo em vista o tempo, a disponibilidade, mas esse conteúdo já registrado fica aí, esperamos que o Senhor nos permita mais adiante dar continuidade. Então, a priori, por enquanto, não temos uma clareza quando poderíamos retornar, mas fica aí o registro para quem começou a série já um pouco mais tarde, a oportunidade de rever os outros episódios anteriores, também os outros conteúdos, a série do Leon Denis, Depois da Morte, está acabando também, concluindo-se aí no canal, entre outros que virão, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. Mateus, capítulo 26, versículos 20 a 29, nós vamos estudando, então, a última ceia. Esse momento muito íntimo, muito profundo, muito importante ali no contexto do Evangelho, porque é quando Jesus meio que está se despedindo dos discípulos, preparando-os para a caminhada solo que teriam mais adiante, não que os abandonasse, por óbvio, né? Mas não estaria mais fisicamente. Isso já representaria um novo quadro de experiências, de desafios, de lutas. Então, qual que é o grande intuito de Jesus? Garantir que os discípulos saibam como construir essa comunhão, para que, mesmo ele não estando presente fisicamente, eles mantenham-se conectados, integrados a ele, ao seu coração, ao seu pensamento. Então, quando a gente fala aqui desse banquete, dessa refeição, que é vivida ali na última ceia, essencialmente ou simbolicamente, nós estamos falando dessa partilha, dessa comunhão que o discípulo ou os discípulos vão aprendendo a construir com o Mestre. Na semana passada, nós analisamos o versículo 28, vou relê-lo aqui para a gente poder relembrar um pouco, e aí hoje nós vamos para o versículo 29. Então, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, em algumas traduções, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E aí, sobre esse versículo, resumidamente aqui, os pontos principais que nós trabalhamos. Quem se recorda? O fim como símbolo espiritual, né? Aquilo que não deteriora com o tempo, mas melhora. O sangue como sendo aquilo que está impulsionando todo, alimentando, nutrindo todo o corpo para todo o movimento. Então, você comparou o corpo, seriam as ações de Jesus e tudo, o sangue seriam os ensinamentos que por trás, né? Os ideais. Os ideais, e que a todo momento ele está oferecendo. Maravilha. Então, um dos pontos-chave mesmo que nós debatemos foi essa oferta do sangue. Isto é, essa oferta de vida. Então, a gente entrou ali numa reflexão sobre o sacrifício. Então, na criação, ou seguindo os passos de Jesus, descobre sempre mais vida aquele que está disposto a ofertar da própria vida.
Então, aquele que mobiliza os ideais, as lições de Jesus que recebeu e dispõe-se a doar-se, a consumir-se pelo engrandecimento de todos, pelo esclarecimento das consciências, pelo testemunho de fidelidade ante aquilo que aprendeu de Jesus, esse alguém é que está, de fato, tomando, sorvendo o conteúdo dessa taça, aprendendo a extrair o valor das dificuldades, das experiências amargas e aprendendo que é pelas vias do sacrifício que o Espírito realmente aprende a se engrandecer. Quando ele sacrifica paixões, quando ele sacrifica o egoísmo, o orgulho, a vaidade no altar do coração para ficar com Cristo, para adorar de fato a Deus e ao Cristo, esse alguém está realmente adentrando o processo de purificação que engrandece a nossa vida. Isso. Então, uma mudança de perspectiva na relação com Deus, uma mudança profunda de como se processa essa relação com Deus. A gente falou até de todo o sistema ritualístico de sacrifícios que existia antes e como ele é integralmente renovado em Cristo. Então, antes, ofertava-se outras coisas a Deus, ofertas materiais, de alimentos, de animais, entre outras coisas, e de repente com Cristo surge a oferta de si próprio, porque ele vai e oferece a si mesmo, que é o grande tema, por exemplo, que Paulo trabalha na Carta aos Hebreus. Como que Cristo, ofertando a si mesmo, inaugura uma era, digamos, espiritual, em que as ofertas são espirituais e também a relação com Deus. Então, o altar é trazido para dentro de nós, também todos os ofícios, o templo, os sacrifícios, tudo agora dentro do Espírito, no próprio Espírito, a serviço dos semelhantes. Isso é a nova aliança. Então, uma relação mais madura, mais desmaterializada com Deus. Se a gente analisa a história da humanidade desde aqueles tempos, de Moisés, por exemplo, ou de Abraão, o que a gente vai ver? A gente vai ver a humanidade sendo gradualmente preparada para uma relação menos material com Deus e mais espiritual, em que os elementos exteriores de culto não sejam os mais fundamentais e os elementos interiores ou as posturas interiores de adoração a Deus sejam as mais fundamentais. Então essa é a transição pela qual estamos passando. Porque quando era criança pensava como criança. Exatamente. Fazia as coisas de criança. Também, seguindo esse mesmo trecho de Paulo, né, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, eu gosto muito de uma frase que ele coloca pouco depois dessa aí, eu acho que é logo o próximo versículo. Porque antes víamos em espelho e enigma, mas então veremos face a face. Olha a profundidade do conceito de Paulo. Então, ele também, em outro momento, numa outra carta, em Hebreus, eu acho, que ele fala assim, ó, aquilo que a gente tinha antes era o reflexo ou o espelho das coisas celestes. Então, todo aquele sistema de religiosidade exterior, ele era um reflexo imperfeito para quem não conseguia lidar face a face ainda com a busca mais espiritual do Criador. Então, outrora, víamos em espelho e enigma, ou seja, não entendíamos muito bem o porquê daquilo, mas aquilo era um reflexo inicial de realidades que mais tarde estaremos aptos a alcançar. Por isso ele fala, é um reflexo das coisas celestiais. Mas então, isto é, no futuro, quando amadurecidos, veremos face a face. É uma relação direta com o Criador, no plano aí da consciência. Bom, eu acho que esses foram os pontos principais. A gente ainda mencionou a questão do sacrifício de Cristo, o que de fato redime os pecados. Aqui foi dito, né? O sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. O que é esse sangue derramado? Então, a teologia tradicional considera que o sangue do Cristo derramado na cruz lavou a humanidade, ou aquele que aceita o Cristo como Salvador, do pecado. Então, a morte dele, o sacrifício expiatório na cruz seria o elemento de remissão. Ao passo que, à luz da doutrina, o sangue derramado é a própria vida em oferta, o testemunho dele, não só na cruz, mas ao longo de toda a vida, que apresenta o roteiro para a remissão dos pecados, para que nos retifiquemos de nossos desajustes. Então, mudança substancial, fundamental na compreensão
do papel de Jesus em relação a nós outros. O que salva? Foi o Cristo que nos salvou ou o Cristo apresentou o caminho de salvação? Essa é uma mudança muito fundamental que o Espiritismo faz no conceito teológico. Beleza. Alguma dúvida sobre isso, sobre esses pontos? Tranquilo? Então, o versículo de hoje, vou ler aqui do João Ferreira e do Haroldo. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Agora, versão aqui do Haroldo. Eu, porém, vos digo, não mais beberei, a partir de agora, deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba convosco vinho novo no reino de meu Pai. E aí? Eu não sei se eu viajei na interpretação. Eu pensei assim, o vinho, ele faz referência a isso que é o sangue, né? E eu não sei se poderia interpretar assim, que agora ele já não vai estar mais encarnado conosco. E aí depois, o vinho novo, eu me remeti aquele símbolo que tem no Espiritismo, né? Que aí o vinho seria o resultado do trabalho do Espírito. E aí depois vai estar todos juntos em comunhão, como resultado de tudo que ele trouxe para a gente. Mas já nesse sentido, não tanto interessado. Não sei se é viagem. Não, muito bacana, querida, porque eu acho que uma das coisas, pelo menos para mim, quando li aqui, uma das coisas que eu acho mais bonito é que vejo aqui uma espécie de predição mesmo da vinda do Consolador. Uma amarração que mais tarde seria feita pelos Espíritos em colocando o símbolo da videira logo em o Prolegômenos do Livro dos Espíritos. É como se eles dissessem, olha, está chegando o vinho novo, está chegando o momento, de certo modo, previsto por Jesus nesse longo processo de construção do reino. Então, um dos eixos que nós iremos trabalhar aí é em torno disso mesmo. Diga. Eu pensei mais ou menos isso, mas me deu a impressão de que, assim, que ele desceu e nos ofertou. E agora, se a gente quiser, nós vamos ter que subir para... É isso. Esse é um outro ponto importante. Então, está aqui implícito também o seguinte processo. Olha, agora tem toda uma luta, toda uma construção, todo um desenvolvimento, até que possamos passar a uma nova etapa, adentrar um novo período. Por ora, o cálice que eu tenho a ofertar é esse aqui. Digamos, é o do sangue, aí, esse vinho amargo, digamos, do sacrifício. Mais tarde, o vinho será novo. Então, uma outra natureza, né, de vinho aí. Porque já vai ser depois de um processo de amadurecimento. Mas vamos trazendo elementos, porque o versículo ele é complexo assim, na maneira como ele foi estruturado, é meio que difícil de fazer alguns cortes para a gente conseguir apreender o todo dele. Mas vamos juntando esses elementos, essas camadas, e depois a gente vai tentando delinear. O que mais? Alguém pensou em mais algum ponto inicial aqui? Acho que, aproveitando o que o Marco disse, vale destacarmos aqui a frase de Jesus, né? Não beberei deste fruto da vide até aquele dia. É como se aqui, de novo, Jesus estivesse afirmando, de outra maneira, com outras palavras, aquilo que ele fala também na última ceia. A vós convém que eu vá. Agora eu saio de cena, eu cumpri aqui o que eu tinha de cumprir, agora eu saio de cena para que vocês façam o movimento, cuidem dessa videira que foi plantada, até que ela dê os devidos frutos, os quais poderemos saborear lá na frente. Lá na frente. O que mais? Arthur, de uma maneira geral, no mundo, assim, e muitos ainda esperando a volta do Cristo. Sim. Esse é um tema, inclusive, que eu tenho falado muito em algumas palestras recentemente. Saiu uma ontem,
certamente cedo venho, eu comentei um pouco disso, porque Jesus fala no Apocalipse, no último livro do Evangelho, certamente cedo venho. E João escreve isso no final do 1º século. Então a gente fica imaginando o contexto, né? Porque depois que Jesus parte, sem que o reino que eles imaginavam estivesse implantado, o pessoal começou a considerar então uma segunda vinda. Ele vai voltar. E ele mesmo havia dito: vou e voltarei para vós. Irei preparar-vos um lugar, mas voltarei para vós. E aí surge então esse conceito da segunda vinda de Jesus. É um termo no grego chamado parousia, significa essa segunda vinda, que está muito associado a um outro contexto, a um outro termo muito presente nos estudos da teologia, que é o termo escatologia. Escatos do grego significa fim ou último, e logia, estudo. Então, escatologia é o estudo do fim dos tempos, ou juízo final, enfim. E a teologia tradicional construiu uma visão consolidada ali em torno disso, vinculando este juízo final com a ressurreição dos corpos, com o retorno de Jesus lá, né, o retorno triunfal do Cristo, no meio das nuvens, o juízo final, a separação dos justos e dos injustos, ressurreição, e aí você teria escatos, né, o fim dos tempos. A doutrina espírita vai mudar completamente essa visão. Kardec vai fazer um estudo muito interessante no livro A Gênese, aqui sobre o juízo final, capítulo 17. Mas, basicamente, o que é escatologia para o espiritismo? É o estudo do fechamento de um ciclo. E o que caracteriza o fechamento desse ciclo. E essa segunda vinda de Jesus, à luz do espiritismo, não será interpretada de maneira, digamos, tão literal, como Jesus voltando mesmo nas nuvens, mas antes num sentido mais espiritual, o retorno do Cristo, a presença, porque parousia também significa presença, a presença do Cristo, mais vivo do que nunca no mundo, por meio dos seus discípulos, dos seus seguidores. Aliás, na palestra eu mencionei, a palestra que eu fiz também, O Reino de Deus está próximo, eu mencionei a visão que o Luther King, Martin Luther King Jr., tinha a respeito disso. Ele era batista. Então, a teologia batista, mais ou menos dentro dessa visão mais tradicional, acerca da escatologia ou da parousia. Ele, no entanto, discordava. Ele não acreditava numa parousia literal, Cristo voltando nesses moldes. Ele acreditava que o Cristo voltaria por meio dos discípulos, no coração dos discípulos, a partir do modo de viver dos discípulos. E é, de certo modo, o que o Espiritismo vai propor. Tem alguma coisa a ver com aquela parte do Apocalipse que fala que vai vir através de 144 mil, sabe, 144 mil discípulos virão? Aí a gente pode entrar num estudo, assim, muito profundo, né? No que diz respeito ao Apocalipse, quando a gente pega números, datas, etc. Fica uma sugestão, e tem um seminário muito interessante, o Caroto fez já há uns bons anos, né? Sobre o Apocalipse, seminário acho que umas 3 horas, em que ele estuda, ainda que super que 3 horas não dá para fazer, só não ficava antes do Apocalipse no grupo Espírita Emmanuel, e ele trabalha um pouco dos simbolismos, inclusive numéricos, que nós temos no Apocalipse, fazendo uma amarração com textos da doutrina espírita. O conceito de Shabuas, né, dos ciclos setenários que ele fala ali, inclusive, usando aí um texto muito interessante do Emmanuel, numa entrevista que ele deu à LBV uma vez, em que ele fala desses ciclos mais amplos de evolução da Terra. Ciclos de 28 mil anos, mais ou menos, divididos em 4 setenários, dos quais nós estamos no último setenário de um ciclo de 28 mil anos, e estamos chegando próximo ao 7º milhar, digamos assim, desse último setenário. Então, aí toda uma ideia ali muito interessante, trabalhando essa questão dos números, né? Tem uma questão de que a mudança do ciclo não é uma coisa brusca, né? Porque não tem a face ascendente, a descendente, né? Isso, os processos. E aí, para a gente entender melhor, então, o próprio símbolo aqui, a gente falou tantas vezes, né? Do vinho como esse símbolo do elemento espiritual, vamos tentar traduzir um pouquinho para nós o que é esse fruto da vide que Jesus menciona. É como se ele dissesse: olha, eu vim, plantei a videira. Agora cabe a vocês cuidarem da videira.
Temos até uma parábola dos trabalhadores da vinha, né? Os trabalhadores da última hora vêm justamente da parábola dos trabalhadores da vinha. E quando essa videira, devidamente cultivada pelos indivíduos e pelas coletividades, começar a dar os seus frutos, aí é que então nós estaremos vivendo um momento de transição para um outro ciclo. Entender o valor daquilo que o Cristo nos legou, quando a gente começar a passar por todo um processo de amadurecimento desde o quando os primeiros frutos dessa vide começarem a... E aí, o que a gente pode entender pelos frutos dessa vide? Quando a humanidade, enfim, começar a entender a importância da espiritualização, quando os paradigmas humanos, enfim, começarem a se direcionar para o que é espiritual e transcendente, então nós estamos vivendo um marco de transição para um novo período. Então nós estamos começando a ver esse do Cristo em outros modos. E isso é exatamente o que o Espiritismo vem preparar. O Espiritismo é como que um adubo adicional que para que esse plantado do Cristo possa começar a dar frutos de maneira mais abundante, para que a humanidade, enfim, comece a vislumbrar era do Espírito. É o que nós estamos vivendo. Agora, dizem os Espíritos. Nós estamos vendo a videira do Cristo, primeiro, ser recuperada, porque ela foi tomada por ervas daninhas, nós fomos introjetando na mensagem de Jesus uma série de elementos estranhos, fomos fazendo enxertos e mais enxertos. Então, nós estamos limpando a videira, estamos dando um adubo novo para ela. Os Espíritos fizeram isso, né? Antes de nós, mas convidando-nos a fazer também, para que essa videira comece a dar frutos de maneira abundante, marcando, ou sendo o sinal desse nosso tempo. Folha de rosto. Vamos ver o que os Espíritos disseram a esse respeito, por que eles foram escolher, entre tantos símbolos possíveis, o símbolo da serra. Cadê o Prolegômenos? 36. Ah, está depois da introdução. Está aqui. Então aqui é Kardec escrevendo, inspirado aí pelos Espíritos, para trazer uma espécie de introdução sintética do que é o Espiritismo. E aí ele diz assim, coloca na cabeça do livro, é como se... aqui é um trecho em que os Espíritos estão falando a ele, né? Ele até coloca entre aspas. Em determinado momento, os Espíritos dizem para ele, coloca na cabeça do livro a cepa de vinha que te desenhamos. Porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Lembrando que o trabalho do Criador envolve o trabalho da criatura. Deus é o Criador por excelência, mas na sua obra divina, os agentes são os Espíritos, em todos os graus. Deus não atua propriamente na matéria. Ele criou o elemento fundamental, de onde deriva toda forma de matéria, criou o elemento espiritual, mas a obra em si, ela é regida, a ação é realizada pelos Espíritos. Então, a vinha é um emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, portanto, elemento material e elemento espiritual, nela encontram-se reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma, o espírito unido à matéria, é o grão. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire
conhecimentos. Então, assim, eles definem o porquê desse símbolo. É o facsímile aqui da cepa original. O porquê desse símbolo aqui. Claro, fazendo toda uma conexão com o que já estava no Evangelho. Por isso que aparece tantas vezes no Evangelho, parábola dos trabalhadores da vinha, eu sou a videira verdadeira, isso que nós estamos falando aqui agora, o fruto da vide, entre outros momentos do Evangelho em que Jesus trata desse tema. Então, o elemento espiritual se une ao elemento material para, por meio dele, ir se quintessenciando, ir se purificando. Essa é a ideia que está aqui transmitida. Então, quando Jesus fala fruto da vide, ele está falando do quê? Do resultado desse processo. Ao longo de séculos, o fruto da vide, o resultado daquilo que estiver sendo efetuado. Para ampliar ainda mais o nosso entendimento acerca disso, vamos agora a uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 54, chamada A Videira, em que Emmanuel vai comentar o versículo já citado aqui em outros estudos, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aqui o Emmanuel ele vai se propor a descrever o que é essa videira de luz, de redenção, de sublimação que foi plantada pelo Cristo na Terra e da qual somos convidados a fazer parte, como varas, ramos que produzem ligados a essa videira fundamental, ou como lavradores também, né? Como trabalhadores que cuidam dessa vinha, dessa videira. Então ele começa dizendo assim, o Emmanuel: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, então, primeiro ele traz uma reflexão sobre Deus, a grandeza do Criador, para nós ainda inabordável, a Terra como um dos palcos ou dos cenários que ele propicia para a evolução, tal. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Então, Jesus, ele é, para nós na Terra, o intermediário entre nós criaturas e o Criador. Aquilo que ainda não podemos abordar, o Cristo torna mais palpável para nós. E essa videira, então, que ele se torna, campo, né, de imensos trabalhos, desenvolvimentos, produção, é o que nós precisamos buscar nos incorporar a ela para que consigamos cada vez mais receber dessa seiva divina que nutre a nossa evolução. Então, Jesus ali ofertando aquela taça, de certo modo ele está falando disso também. Olha, quem se conectar a mim, quem sorver esse conteúdo, será aquele que, conectando-se à videira, poderá, enfim, descobrir o que é viver. Poderá, enfim, preparar-se para a legítima produção. Quem descobrir, quem se propor a viver aquilo que eu ensinei, vai descobrir, então, o que é a vida. Quem se conectar a mim a partir da vivência do que ensinei lá na videira, vai descobrir o que é produzir de fato em espírito, evoluir, avançar para a meta da vida. De certa forma, aquele diálogo que Jesus tem, acho que é com o Tiago, não lembro agora, com os discípulos, né? Quando ele diz, olha, você conviveu durante tanto tempo comigo, como é que você não conhece, pode alegar que não conhece o Pai? Que ele fala aí de ser a personificação de Deus, né? Sim. Quem vê a mim, vê ao Pai, né? Como ele diz lá.
Então, o ligarmos-nos ao Cristo é o caminho para que consigamos avançar em direção ao Pai. E ligarmos-nos ao Cristo aqui, ou seja, conectarmos a essa videira, já que a uva tem toda essa simbologia do trabalho do Espírito, da purificação do Espírito, significará essencialmente para nós o quê? Espiritualizarmos. Quem se liga ao Cristo, vivendo o que ele ensina, vai se espiritualizando, vai se desmaterializando. E um dos principais ensinamentos de Jesus, como nós vimos na semana passada, é justamente o de que o sacrifício pelo bem, pelo engrandecimento comum, é um dos principais recursos de purificação do ser. Quando eu sacrifico uma comodidade, quando eu sacrifico uma vaidade, quando eu sacrifico um melindre em mim para seguir um caminho do bem, para seguir um caminho de fidelidade à lei divina, eu estou purificando, estou aplicando o que Jesus me ensinou. Isso é ligar-se à videira, é cuidar dessa videira, isso é gerar os frutos da vide. É o que Jesus espera, ele lançou e espera que fosse desenvolvido ao longo do tempo. E aí Emmanuel conclui nesse texto dizendo, dentro da nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina, procedem todas as nossas realizações elevadas no serviço da terra. Então, eu não chegarei a realizar nada de fato, a produzir alguma coisa, se eu não estiver sorvendo dessa seiva, que é a mesma coisa que o cálice que Jesus está ofertando ali. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, esse é o trabalho que foi iniciado ou levado adiante com a vinda de Jesus. Ele recua de cena, embora siga sendo essa videira que nutre tudo o que se desenvolve no mundo, mas deixando a mensagem implícita de que agora compete a vocês também trabalhar por essa videira, até que vejamos a frutificação, o fruto da vide. Em relação a essa primeira parte, alguma dúvida, algum ponto? Vocês gostariam de acrescentar? O fruto da vide? Eu pensei só, Arthur, na questão de, assim, não precisa ter o nome do Cristo para ser... Sim. Você está absorvendo dessa ceia. O princípio, a ideia, porque tem algumas pessoas que não são cristãos, mas estão seguindo de outros modos, até eu acho que tudo depois convergindo, não sei, fiquei pensando naqueles que ainda não conheceram, mas têm já uma ideia. Esse símbolo da videira mesmo é um dos que frequentemente a gente utiliza para simbolizar essa governança do Cristo em sentido amplo, independentemente dos rótulos. Então você pensa, a videira ela tem uma raiz só, mas inúmeras ramificações. Assim a humanidade. Você tem uma raiz só, um espírito que está na base de todo o progresso neste orbe, mas a sua seiva se distribui em inumeráveis ramificações, sejam elas tradições espirituais, filosofias, linhas de pensamento. Embora elementos humanos existam ali também, interferindo mais ou menos nessa seiva, mas sempre vai existir naquelas respeitáveis, naquelas mais nobres, algo dessa seiva que chega aos mais diferentes galhos. Podemos pensar também como os vários povos, cada um desses galhos ou ramificações. Então, seja qual for o rótulo, seja qual for o galho, vem tudo daquela mesma raiz. Está presente desde o Velho Testamento, quando ele fala lá para o Pai de muitas nações, né? Não de uma só. Exatamente. Não só na tradição judaico-cristã, né? Que da qual nós somos herdeiros, mas também em outras tradições espirituais. Essa unidade ela está presente desde sempre, né? Porque você já vê ali a figura de Adão já é para trazer essa ideia, né? Não é que existia mas é justamente a ideia da unidade que está ali presente nesse arquétipo. Em vários momentos nas escrituras busca-se frisar justamente isso, uma unidade em comum.
apesar das muitas ramificações, divisões e subdivisões que vão surgindo no tempo e no espaço, entre povos, religiões, doutrinas, etc., se a gente remonta à fonte, nós temos sempre essa unidade, como também se a gente se projeta à destinação, temos unidade. Nós temos unidade na fonte, unidade no destino. No meio, nós temos variabilidade de caminhos e de propostas. Não diria de propostas, mas de rotas mesmo. Né? Oi? Interpretações, sim. Então, voltando aqui, desde agora não beberei mais do fruto da vida até aquele dia. É interessante que fica, né? Até aquele dia. Quando será esse dia? Jesus deixa em aberto. Mais ou menos como ele faz no sermão profético, quando ele fala, ele descreve aqueles cenários do período de transição que agora nós estamos vivendo, ele fala assim, olha, mas quanto ao dia em si, nem o Filho do Homem, nem os anjos sabem, só o Pai. Então ali ele, Cristo, governador planetário, diz, olha, existem coisas que nem eu abarco. Embora ele estivesse descrevendo alguns dos cenários, como mais tarde faria também no livro de Apocalipse, alguns dos cenários do futuro, ele fala, o tempo exato disso, nem eu consigo abarcar. Até porque teria a ver com o livre-arbítrio coletivo também, não é? Sim. Mas pode ser que seja no âmbito pessoal e no coletivo. Também. Quando que vai ser o reencontro? Individualmente? É que assim, até num livre-arbítrio coletivo, esses espíritos têm algum alcance, tanto que Jesus ele consegue descrever muito do que a humanidade passou ao longo desses 2000 anos. Agora, existe sempre um limite do que ele pode alcançar, porque ele é criatura, ele não é criador, ele não é o criador. Então ele consegue abarcar algo desse horizonte, mesmo coletivo da humanidade terrestre, no entanto, não consegue abarcar tudo. Então ele deixa em aberto aquele dia, a denotar também que se esse dia será mais cedo ou mais tarde, dependerá naturalmente da humanidade, de cada indivíduo e da humanidade como um todo. Mas ele não dá a data do fim, mas a do começo ele dá, porque ele fala isso desde agora. Desde agora. Então, a partir desse momento, então, da presença dele, você já está convidado. É uma nova etapa, exatamente. É, de fato, uma nova etapa dali por diante. E aí, o interessante é isso, né? Que, individualmente falando, esse dia, para muitos espíritos, já foi. Os frutos da vida já vieram. Para nós, talvez estão começando a vir, para outros ainda não. Coletivamente, agora a gente está começando a ver em aspectos mais coletivos esses frutos da vida. Uma humanidade um pouco mais desperta para questões espirituais. Coletivamente, portanto, esse dia está chegando mais ou menos agora. Nós estamos vivendo esse dia. Agora, individualmente, teve espírito que já há muito deu os frutos da vida. Então, aí é que tá. É por isso que talvez ele fale desde agora. Ele já não bebe mais dessa vida, né? Nós ainda precisamos. Ah, sim, a vida é nossa agora, né? Ele, assim, ele veio por sacrifício, partilhou conosco da vida nesse mundo, da taça do sacrifício. Agora é uma tarefa que compete a nós, humanidade em jornada, espíritos em evolução e amadurecimento. Então, é interessante porque ele acrescenta aqui, né? Convosco. Então, uma ideia de coletividade também. Claro que a mensagem do Cristo, ela tem uma aplicabilidade individual, cada um no plano íntimo poderá aproveitá-la mais ou menos bem, mais ou menos rapidamente, mas o projeto como um todo do Cristo envolve a humanidade inteira. Ele é o governador do planeta Terra. Então, ele tem que pensar nesse reino que se expande para toda a Terra, nessa videira que abarca toda a Terra. E nesse processo, dado o período que foi considerado adequado ou suficiente para que a gente começasse a produzir, começa-se agora a fazer uma análise da produção. Até existia, né, uma profecia de que o Messias, quando viesse, ele checaria, ele verificaria
se as figueiras e as videiras estavam produzindo. E de fato ele faz. Quando ele veio, ele vai checar a figueira nas proximidades de Jerusalém. E o que ele acha? Uma figueira só com folhas e sem frutos. A figueira ali é um símbolo do povo de Israel. Agora, nessa segunda vinda de Jesus, ele também vai checar a videira e vamos ver que frutos temos. Porque a videira, aquele que estando dentro dessa seara, recebendo o sol da providência, adubo, recurso, água viva, etc., aquele que não produziu nada e ainda gera empecilhos à produção, esse alguém será o quê? Relocado. A árvore, o ramo será relocado, como se deu com os espíritos de outro órgão. Então, quando Kardec vai falar do juízo final aqui no livro A Gênese, ele traz mais ou menos essa ideia. Olha, estamos vivendo agora na humanidade terrestre um juízo geral, não final. O que acontece com todos nós a cada desencarnação, quando passamos por um juízo consciencial, agora nós estamos vivendo globalmente na Terra um juízo geral, em que, passados 2000 anos de evangelho na Terra, os espíritos serão verificados, cada um, quanto à possibilidade de continuidade neste planeta ou não, ou serem relocados para uma outra seara, onde serão lá enxertados. Paulo, é muito interessante que Paulo vai trabalhar esse conceito de enxertia na sua carta aos Romanos, fazendo uma referência aos que vieram de outros órgãos e foram enxertados na Terra. Muito, muito profundo. O Wagner Paixão adora esse trecho lá da enxertia que Paulo trabalha. Porque é o que se dá intermundos, entre mundos, né? O que aconteceu lá na passagem do Evangelho? Jesus foi checar a figueira. Tinha folha, não tinha fruto, seca. O que é o secar ali? Ó, você recebeu o recurso, não produziu, você perece e vai ser reaproveitado em outro local. Né? Assim também nos tempos que nós estamos vivendo. Aqueles que não puderam produzir a partir do tanto de recursos que receberam, secarão e serão relocados a outros rincões, né, a outras searas. Diga, Tiago. Arthur, essa que é a separação, então, do joio e do trigo? Exatamente, meu amigo. Dentro desse conceito de escatologia que a gente mencionou, nós temos algumas parábolas chamadas de parábolas escatológicas, que são parábolas que trazem essa ideia de fechamento de ciclo. Uma delas é a do trigo e do joio. Deixai-os crescer juntos até a ceifa. No ato da ceifa, os meus ceifeiros separarão o joio, o ajuntarão no celeiro o trigo ajuntarão no celeiro e o joio será lançado para ser queimado. O que é o simbolismo aí? Dentre tantos simbolismos que nós podemos extrair, é justamente o processo que nós estamos vivendo. Os espíritos que se mantiveram como joio, portanto, irredutíveis a qualquer processo de transformação, serão levados ao fogo, que é a transformação, que é o exílio, né? Então, você imagina, como é que se sentiram os espíritos que vieram em exílio para a Terra? Imagina como é que é a sensação de você sair num mundo cheio de tecnologia, totalmente interligado, com grandes avanços na filosofia, na ciência e tal, e você volta basicamente para a Idade da Pedra. Você acha que é tranquilo um processo como esse? Então, isso é o joio lançado ao fogo, porque é uma prova extremamente árdua, por rebeldia dos espíritos. Outra parábola escatológica, parábola da rede, Mateus capítulo 13. No final dos tempos, os anjos virão, lançarão as redes e separarão os bons peixes, guardando-os nos recipientes, e os maus peixes lançarão fora. Os maus peixes, os espíritos, serão realocados. Claro que essas parábolas têm outras interpretações, no plano mais individual, mas no plano coletivo elas falam do juízo geral, desse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho aquela música do Roberto Carlos, do Homem Bonito, tem uma parte dela que tem relação aqui, que a gente está falando, que fala assim:
Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Ai, que E maravilha. aí o seguinte é muito bonito, que é para nós, né? Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Ai, que maravilha. Você sabe que essa música muito bonito, eu sei. é psicografada. Justamente, eu já vi essa relação. O Chico que deu ela pro Então, Roberto Carlos e Erasmo. eu vi essa Calado da relação, noite. Calado da noite. seria uma psicografia do Emmanuel, tem que ser do Chico. O espírito não sabemos ao certo, mas que foi o Chico, foi. Mais linda, né? É. E é bem exatamente essa ideia. Então, só que aí, quando fala ele vai voltar, não no sentido de Jesus precisará encarnar de novo, mas é o processo que nós estamos vivendo agora. Ele voltou, por exemplo, por meio do Espiritismo, que ajuda-nos a entender o processo e explica-nos o que está ocorrendo. Olha, os espíritos muito renitentes e tudo mais já estão sendo relocados. Desde os tempos de Kardec, os espíritos já vêm dizendo isso. Mas muita gente aí fica, né, com medo e tal, e agora, né? Vou ficar, não vou ficar. Mas, gente, Kardec deixa isso muito claro no livro A Gênese, capítulo 18, são chegados os tempos. Olha, não se trata aí de espíritos que têm paixões, que têm vícios. Trata-se, sobretudo, daqueles espíritos muito renitentes no mal, né? Daqueles espíritos realmente impermeáveis a qualquer mudança, a qualquer disposição de melhoria. Quem tem imperfeições ainda, mas está com disposição de melhoria, naturalmente será acolhido, né? Naturalmente ficará. São os espíritos realmente muito cerrados no orgulho que geralmente são relocados. Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa assim, nossa, quando surge essa dúvida na gente, eu vou ficar, será que eu vou ser com medo, né? Com medo, é um pouco de falta de confiança em Deus, na sabedoria divina, porque se você for realocado, é porque aquela condição é a melhor para você. Também. O espírito, quando ele é realocado, é para que ele possa se desenvolver e crescer da melhor forma possível. Não é uma punição, como é o que a gente enxerga muitas vezes. Exatamente. É que o espírito, no clima do orgulho, terá dificuldade em percebê-lo, mas sempre é a misericórdia operando. Sim, tanto é que assim, quando o espírito vai nessa condição que você mencionou, né, ele vai sentir, enfim, vai ter dificuldade ali no conviver com essas dificuldades que o mundo menos evoluído impõe, mas por outro lado, quando você pega, por exemplo, uma Alcione que veio para um mundo menos evoluído do que ela se encontrava, ela veio de bom grado, porque o sentimento de vir para esse outro mundo era diferente. E ela quis vir, né? O Elarrado até brincou na palestra que ele fez a respeito disso. Fique tranquilo, vocês que estão largando outras coisas que poderiam fazer no sábado à tarde para me ouvir, fique tranquilo. Caramba. Mas logo na sequência ele fala, mas vamos desencarnar aqui, vou encarnar em outras regiões para levar o conhecimento, a oportunidade de conhecimento. E essa confiança que você falou de estar tranquilo, porque sabe que foi pro bem dessa entrega, não vai sair. Eu ia falar isso. Não vai ser quem vai ser tirado. Então, por isso que geralmente, daí surge, gente, um outro conceito teológico que o Espiritismo vai explicar de maneira distinta, que é o conceito de paraíso perdido, né? Ou de pecado original. O que está representado ali? Justamente esse amargor desses espíritos que, por rebeldia, deixaram afeições, deixaram facilidades nesse mundo. E aí, esse novo mundo em que estarão, tendo a possibilidade de trabalhar pelos espíritos que são nativos da lei, portanto, a oportunidade de sacrificar-se, a oportunidade de beber do cálice que recusaram, né, o cálice que recusaram antes, vão beber depois, lá no mundo, para onde serão levados. É ali que eles vão aprendendo, então, a se purificar, vão descobrindo as alegrias de servir, né? Alguns se retificam, outros ainda permanecem, endurecem-se ainda mais. Temos notícias de espíritos que passam por 2 exílios, ou até mais exílios, porque vão perdurando nessa postura. Mas cedo ou tarde ela cessa, porque não consegue se manter indefinidamente, né? Diga, Tiago. Ei, Arthur, fazer um raciocínio aqui, vamos ver se faz algum sentido. No início do século XX, a população da Terra era mais ou menos de 1 bilhão
de habitantes. E a população de espíritos da Terra em 20 bilhões, mais ou menos, né? Por aí. Hoje a gente já está em 8 bilhões encarnados. Até 2100 a gente vai chegar em 10 bilhões, segundo a demografia e estudos demográficos. Ou seja, metade dos espíritos da Terra já estão reencarnados até 2100. Ou seja, a gente não vai ter mais culpa para dizer que é culpa do obsessor, né? Vai estar todo mundo encarnado, então há um processo de regeneração. Pois é. Eu fico pensando se cada um tem que ter um anjo guardião, como é que fica? Outra metade é todo anjo guardião. É que muitos dos anjos guardiões não são nem espíritos vinculados à Terra, né, propriamente. São espíritos que de outros orbes nos amparam à distância, embora consigam vir para a Terra também. Sem contarmos as emigrações que estão em curso também, né? Até lá, muitas emigrações teremos, talvez também imigrações de espíritos. Agora, os montantes aí, os números realmente nos escapam. Podemos talvez trabalhar lá com o simbolismo de Apocalipse, tem lá os números 144 mil e tal. Claro que isso não é exatamente aquele número, né? Mas é interessante, né, notarmos isso também. O Haroldo fala comprar um cafezinho, porque ele não trouxe aqui. Eu acho que vai esvaziando com o tempo. A ideia é que, quanto mais a gente avance na condição, por exemplo, de um mundo de regeneração, até chegarmos à condição de um mundo já mais feliz, aí não precisaremos mais, ou melhor, essas zonas mais próximas à Terra não estarão mais nessa condição que hoje tem, justamente pela somatória dos pensamentos e das vibrações que se adensam nessas regiões. Não é que elas foram feitas assim, essas regiões mais próximas. Elas estão assim por conta dos espíritos que estão ali e encarnados. No dia que a faixa, a média geral for diferente, mesmo as esferas mais próximas da Terra estarão numa condição diferente. Construção mental. Construção mental. Bom, mas se esse é o trabalho então, e é um trabalho conjunto, Cristo lançou as sementes, plantou aí essa videira, que na verdade foi plantada até antes. Antes dele vir, já havíamos ali já tínhamos os primórdios da revelação, né, via Moisés, entre outros. Cabe-nos trabalhar, e se ela não está produzindo ainda, é preciso trabalhar nessa seara, remover ervas daninhas, remover espinheiros, para que possamos colher os frutos da vide. Isso me fez lembrar de uma mensagem do Emmanuel, que eu acho interessante, está de novo no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 121, e ela se chama Espinheiros. E aí o Emmanuel vai comentar essa frase interessante de Jesus. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Só para lembrar o contexto aqui, ó, vamos lá, Lucas 6, 44. Lucas 6, 44. Quando Jesus fala, né, não há árvore boa produzindo fruto mau ou deteriorado, nem tampouco a árvore deteriorada produzindo fruto bom. Cada árvore é conhecida por seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas das sarças ou dos abrolhos, dependendo da tradução. Então, se não está produzindo uva ainda, talvez a gente precise substituir muita sarça, muito espinheiro, pela videira, né? A gente precisa abrir mais espaço em nossas vidas, na vida da terra como um todo, para que essa videira cresça e então tenhamos as uvas. E é de certo modo isso que Emmanuel vai comentar, olha o que ele diz. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. Então, Jesus, desde quando esteve aqui conosco, quis deixar muito claro isso, gente. Eu lancei aqui a semente, eu demonstrei como fazê-lo, mas esperem, ao longo do tempo, muita luta. Então, essa ideia, por exemplo, do reino, muitos foram os cristãos que imaginaram que o reino surgiria de imediato com a chegada do Messias. Primeiro, enquanto ele estava encarnado ainda. Até o último momento, estavam esperando quando ele ia anunciar o reino, quando ele ia anunciar a tomada do poder, a subjugação do Império Romano.
Aí Jesus morre. E cadê o reino? Ah, não, então o reino vai vir na segunda vinda. Só que, logo após a partida dele, a expectativa é de que essa segunda vinda fosse ser muito próxima. É Paulo, né, nas suas cartas, Epístola aos Tessalonicenses, Paulo fala, olha, vigiemos e oremos, não sabemos quando virá, quando será, e tal. Só que Paulo, como que foi mal compreendido nessa sua abordagem, de modo que na segunda carta dele aos Tessalonicenses, ele meio que tem que retificar a primeira, explicar melhor, falando assim, olha, gente, eu falei dessa vinda de Jesus e tal, que a gente tem que estar vigilante, mas tem um pessoal aí que está achando que é para já, que é agora. Não é bem assim. Vai ter muita luta antes. Aí ele fala do anticristo, ele fala do mal e tal. Só depois disso é que virá. O que Paulo está falando? O que ele está apresentando ali? Primeiro, a gente tem que fazer a parte que nos cabe. Então, teremos aí um longo período de luta, de trabalho para que dessa videira os frutos possam surgir. Então, o cristão, quando ele toma consciência, ele entende que a obra do reino é uma obra em conjunto. Ele com Cristo, ele com o Criador. Não obra somente de Jesus. E o Evangelho, com propriedade e conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Então, se a vida ainda está marcada por muitos espinheiros, se eu mesmo, o solo do meu coração está marcado por muitos espinheiros, ou a humanidade como um todo, eu vou simplesmente lamentar que não se vindimam uvas dos espinheiros, ou vou trabalhar para remover os espinheiros e estender o alcance da videira? Essa é a ideia, né? Vocês vão encontrar muitos espinheiros pela frente, meus discípulos, mas está aí o trabalho de vocês, removê-los e plantar a videira, trabalhar pelo fruto da vide. Isso é o que vai fazer de vocês, mais adiante, espíritos mais puros, mais livres, seres mais desmaterializados. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Ele veio tomando o cálice do sacrifício, mas como que diz para nós, vocês também vão partilhar desse cálice do sacrifício, mas o que eu trouxe, vocês vão trabalhar nisso pelos séculos e mais adiante vocês vão produzir um novo vinho, diferente. Por isso que ele fala aqui de um vinho novo. Por hora, o que vocês têm a beber é ainda muito sacrifício, mas depois vocês vão descobrir um vinho novo. Depois do trabalho, depois de remover os espinheiros, o vinho novo que vocês vão descobrir é qual? Depois que o Espírito se purifica, depois que... Mais alegria. Não é? A alegria da comunhão, a felicidade que surge da comunhão. Esse é o vinho novo. Por hora, o que eu tenho a ofertar é como se Jesus dissesse, é só esse vinho aqui, o do sacrifício. Mas vocês vão trabalhar, vão entrar num trabalho para produzir depois um outro tipo de vinho. Justamente decorrente de todo esse trabalho que vocês farão. E aí vocês verão que todo aquele cálice sorvido antes valerá a pena, porque o vinho que vem depois, o vinho que vem ao final, é o mais saboroso de todos. Estou lembrando das bodas de Caná. Exatamente o símbolo que está ali. Ele fala, o vinho ali que eu ofertei, que eu transformei, né, da água em vinho, é bem o da alegria com que eu quero selar a amizade, a união dos corações em torno da Boa Nova. Esse é o vinho novo que nós vamos beber quando a gente conseguir fazer a videira produzir. A videira da terra, a videira da nossa vida. É o vinho novo do Espírito ligado ao Mestre. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro. Lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Que é o que a gente falava aqui agora. Né? Vou ficar ou não vou? Olho para mim, não tem uva ainda. Mas há disposição de atacar o solo, de lavrar, de regar. Se existir isso, eu fico. Porque eu já estou entendendo o que é a proposta de quem quer ficar aqui.
Pode ser que tenha muito pouca uva ainda, mas se há disposição de... Não é essa a parábola dos trabalhadores da última hora? Até a última hora não tinha produzido nada. Na última hora ali o Senhor chama e encontra o quê? Boa vontade. Então fica na vinha. Fica na vinha e vai receber ainda. Essa é a ideia. Isso é o que importa. Né? Os que já entenderam a importância, ou já se fizeram minimamente humildes, já reconheceram a necessidade, né, de mudança e apresentam alguma boa vontade nesse sentido. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e, depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Está aqui o fruto da vide. Depois de remover abrolhos, espinheiros, de plantar, regar e cultivar essa videira, colheremos o fruto doce e suave da vide. Por ora, o vinho que temos de beber é esse que o Cristo nos oferta, de muita luta e de muito sacrifício. Deu para entender aqui? Depois é aquele dia? Ou depois é aquele dia, exatamente. Seja no plano individual, seja no plano coletivo. Embora não tenha uma data, é uma certeza. É uma certeza. E a gente consegue, com o auxílio dos espíritos, né, com o nosso amadurecimento de entendimento espiritual, a gente consegue traçar uma faixa. Não uma data, mas uma faixa. Então, quando os espíritos falam, são chegados os tempos, eles estão tratando dessa faixa. Nós estamos... Porque o dia, no simbolismo bíblico, ele não se refere propriamente a um dia, muitas das vezes. Vejamos os 6 ou 7 dias, 6 dias da criação, 7º descanso. Aliás, esse é um dos conceitos que o Haroldo se serve para trabalhar a simbologia das datas, dos períodos no Apocalipse. Ele trabalha com essa semana fundamental, que é a semana da criação, cada dia representando períodos milenares. Ele se serve também do Salmo, que diz, né, para o Senhor, um dia, 1000 anos são como um dia, para o Senhor, 1000 anos são como um dia. E aí, o que ele trabalha? A ideia é muito interessante. Juntando com os textos do Emmanuel. O Emmanuel diz que nós estamos no último setenário de um ciclo maior de 28.000 anos. E esse último setenário, que seria um período aí de 7.000 anos, ele está dividido nos seguintes termos, né? 7 dias, cada dia representando 1000 anos. Antes do Cristo, é interessante isso aqui, deixa eu abrir para ilustrar. Questão 50. Essa questão de Adão, né? Que Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ó. Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Lembrando que Adão não é uma pessoa, mas ela representa um tipo de espíritos. E, aqui, muito especialmente, espíritos que vieram em exílio. Mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. De onde ele tira esses 4.000 anos? Você vai na Bíblia e faz uma contagem, somando ali as vidas das gerações anteriores e tal, até Adão dá mais ou menos isso, 4.000 anos. Então, 4.000 anos. O que seria esse marco dos 4.000 anos antes de Cristo? A chegada desses espíritos que formam esse arquétipo aí de Adão. 4.000 anos, até Jesus, 4 dias. Vem o Cristo, 2.000 anos, 2 dias, 6 dias. 7º dia é o quê? Descanso. O descanso da Terra é chamado pelo Espiritismo de mundo de regeneração. Ou seja, o 3º milênio
simbolicamente, é o 7º dia desse setenário que nós estamos vivendo, dentro de um ciclo ainda maior. É disso que os Espíritos estão tratando, que o Apocalipse vai tratar. É por isso que o Espiritismo vem justamente fazendo a transição do 2º para o 3º milênio, né, após Jesus, ou seja, do 6º para o 7º dia. Lembro de uma reflexão que o Chico trouxe no Pinga Fogo, que ele diz justamente isso, né? Os Espíritos falam que a partir do 3º milênio vai começar a vir grandes transformações, mas eu não sei dizer se no começo, no meio, enfim, então ele dá aquela faixa que deve estar relativa ao livre-arbítrio coletivo, individual de todo mundo, né? Isso. Mas que vai vir uma hora. Exatamente. Inclusive, lá eles perguntam para ele, usando uma referência mais astrológica, assim, acho que era de aquário, era de peixes e tal, seria um período de mais paz. A pessoa que faz a pergunta, né? Porque mais de uma tradição espiritual trazem essa mesma ideia, com conceitos diferentes. Outro dia eu conversava com o meu cunhado, ele é espírita também, mas taoísta, ele estuda bastante o taoísmo, e eles falam que eles lá têm um conceito muito similar que nós estamos vivendo, a transição de um ciclo para uma era, não sei se era branca, alguma coisa assim, que seria um período de mais paz. Uma tradição oriental completamente desconectada do Ocidente, mesmo do cristianismo ou do espiritismo, e que vislumbra também um fechamento de ciclo, início de outro. E assim, outras tradições que poderíamos enumerar, dentro do próprio judaísmo, algumas correntes têm essa ideia também. Então, é isso que nós estamos vivendo, né? Esse 3º dia após o Cristo, o 7º no todo, representa esse momento. Agora, dentro dessa faixa, quando exatamente se dará, aí é o que Jesus falou no sermão profético. Quando exatamente, nem o Filho do Homem, nem os anjos, somente o Pai. Aí envolve o livre-arbítrio humano. Tanto que, no Pinga Fogo, na resposta do Chico, ele fala, e aí essas falas dele às vezes são interpretadas muito literalmente, né? Que aí ele fala lá da moratória, da chegada do homem à Lua, e aí teríamos ali um marco, se em 50 anos o homem não entrasse em guerra e tal. Se o homem não entrasse em guerra nesse limiar agora que nós estamos vivendo, guerra de extermínio, guerras de grandes proporções, a gente adiantaria essa entrada mais definitiva, né, no período de regeneração. Agora, se escolhêssemos seguir pelos caminhos de uma guerra de maior escala, e postergaríamos mais esse processo. Mas isso é o que está aqui, então. Beber o vinho novo no reino de Deus. Porque, pensando no plano do indivíduo, aquele que trabalha arduamente por receber as sementes do Cristo, remover os espinheirais, remover as sarças e desenvolver aqui o fruto da vide, esse alguém, antes que o todo, já começa a experimentar do vinho novo. Quem aceita o cálice do Cristo, do sacrifício, do trabalho, do suor e etc., labuta para que em si possa produzir esse fruto da vide, mais cedo que os demais, ele começa a experimentar do vinho novo, que é o vinho da comunhão, o vinho do amor que ele sente dentro de si, né? Do amor do Cristo, do amor divino. Agora, em termos de coletividade, isso naturalmente demanda mais tempo. E nós estamos trabalhando para que a humanidade como um todo possa, enfim, provar desse novo vinho, a partir do momento em que despertarmos para essa compreensão mais espiritual da vida, em que passarmos para uma era efetivamente mais do espírito, que é justamente o limiar em que nos encontramos agora. O que mais aqui? Lá no Boa Nova 12, só para ler aqui, né, o que foi mencionado, onde Jesus fala do vinho ali, da água que ele transformou em vinho, ele fala: foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que deseja selar a existência do reino de Deus nos corações. Então, o vinho novo, do qual beberemos quando nos fizermos dignos dele, pelo trabalho, pelo esforço nos séculos, é o da alegria de sentirmos o reino
a vibrar e a pulsar em nós. Reino esse que se expande pelos laços de amor, né, às outras vidas, ou para com os outros corações. Essa comunhão aí também que ele fala é uma que a gente não conhece ainda, porque lembrando o pronome aí, meu pai, né? Exatamente. Essa, por enquanto, só ele consegue abordar, e só ele conhece. Mas a gente vai saboreando, né, aos poucos, à medida que nos dispomos a segui-lo, a gente vai começando a entender o que seja essa comunhão. Estava refletindo na presença do Cristo ao longo de toda essa trajetória com a humanidade, né? Porque ele está ali no momento inicial, se afasta para que a gente possa crescer, e aí no futuro ele, vamos dizer assim, volta, né? Que é essa segunda volta, porque ele fala que vai estar conosco, né? Mas ao mesmo tempo, ele nunca se afasta definitivamente das criaturas, né? Mesmo nesse momento intermediário aí, esse é um afastamento aparente. Exatamente. Que a presença espiritual dele é sempre viva aos que se dispuserem a conectar-se com ele, aos que se abrirem a essa comunhão, a esse contato. Mas mesmo assim, pela misericórdia, ele nos auxilia, mesmo que não o saibamos. Geralmente mais tarde é que vamos entender como ele vinha nos auxiliando. É que talvez nesse conosco que ele traz no final, seja justamente esse momento em que nós vamos ter a plena consciência dessa presença dele. Sim, exatamente. E eu acho que esse é um outro ponto. Eu estava lendo aqui de novo e me veio agora a ideia de uma interpretação complementar nessa fala de Jesus, né? Até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. A gente pode entender todo esse trecho como uma expressão do próprio Espiritismo, porque, no fundo, o que o Espiritismo veio propiciar à humanidade ou àqueles que se conectam aos seus ensinamentos? Senão entender que esse Cristo está vivo, presente e atuante. E que é possível essa comunhão com ele, mesmo ele estando no mundo espiritual, nós estando aqui. É possível uma comunhão mais profunda com a espiritualidade a partir daquilo que o Espiritismo vem nos ensinando. Então, quando ele fala até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai, esse vinho aqui podemos entender como essa nova provisão de espiritualidade que o Espiritismo veio ofertar à humanidade. Se havíamos nos perdido nas outras buscas, materializado muito a nossa relação com o que é transcendente, com o que é espiritual, porque a gente estava muito preso a ou elementos supersticiosos ou elementos muito materiais exteriores de culto, o Espiritismo é uma nova provisão desse vinho de espiritualidade para a humanidade terrestre, permitindo essa comunhão entre o Cristo e a humanidade. É o Cristo que volta a falar com as criaturas humanas, não em pessoa encarnada, mas pelas vias do Espírito. Ele volta trazendo-nos uma nova provisão de espiritualidade, como se de novo ele transformasse a água em vinho. A sua doutrina, que havia se materializado em tantos aspectos, não a doutrina em si, mas o que nós fizemos dela, de novo ele transforma aquilo em vinho, ele vem resgatar o que é a essência que havia se perdido. Dá de novo um sabor aos seus ensinamentos, né, ou pelo menos a nossa interpretação deles. Então veja aqui como uma referência bem direta mesmo ao Espiritismo, como sendo esse vinho novo, de uma nova proposta de espiritualidade, lúcida, baseada no que é essencial, que foi ofertado pelo Cristo por meio da espiritualidade, aqui espíritos, a nós, humanidade terrestre. E essa nova provisão de espiritualidade é que vai, de novo, nos despertando para o que temos por fazer, quais os nossos fins, para onde estamos indo, né? Eu me lembrei de uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre achei ela muito interessante, pela síntese que ela faz do processo evolutivo, das próprias revelações. Eu acho que ela tem tudo a ver com o que nós estudamos aqui nos 2 ou 3 últimos versículos, a questão do sangue, do vinho e do processo de evolução em si. Está no capítulo 11, item 8, a lei de amor.
uma mensagem de Lázaro, e é só uma frase, ele fala assim, deixa eu ver se vale a pena ler a frase anterior aqui também. Que ele vem falando da primeira palavra do alfabeto divino, que é o amor, depois da segunda, que é a reencarnação. E aí ele fala, né, que essa palavra ergue a pedra dos túmulos, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. E é a frase que nos importa. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Qual a conexão com o que nós estudamos aqui nos 2 últimos versículos? Ou 3 últimos versículos? O sangue, a vida de Jesus, resgatou a essência, e que essa essência nos tire da materialidade. Tem muitas camadas, né? Então, quando fala assim, o sangue resgatou o espírito, a gente pode entender isso de várias maneiras. Primeiro, eu posso entender que o fato de Jesus ter tomado um corpo de carne, sangue, foi um elemento essencial para resgatar o espírito, ou seja, nós outros, do estado de ignorância espiritual em que nos encontrávamos. Então, o sangue resgatou o espírito. Um espírito puro, tomando um corpo de carne, de sangue, ajudou os espíritos impuros que estávamos aqui, muito mais identificados com o corpo do que com a nossa realidade espiritual, ajudou-nos a despertarmos para essa realidade espiritual. Então, essa é uma camada de interpretação. Mas também, quanto custou isso? Sangue derramado também. O sangue resgatou o espírito. Ou seja, para que a gente pudesse despertar para essa realidade, indivíduos vieram e deram sangue. Morreram por isso. Nós somos herdeiros do sangue derramado dos mártires. O sangue derramado por amor, por sacrifício, é recurso que hoje nos ajuda a nos descobrirmos enquanto espírito e nos direcionarmos à nossa destinação. Então, o sangue resgatou o espírito, né? O Tertuliano tem uma frase conhecida, quando falava ali dos tantos martírios de cristãos nos primeiros séculos, e como que pareciam surgir mais e mais cristãos, mesmo com aquele tanto de martírios, ele dizia, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, aquele exemplo de sacrifício com fidelidade, com renúncia, ele arrebanhava outros espíritos para aquele reino, para aquela vida diferente da qual os cristãos falavam. Então, o sangue... Individualmente falando, da dor nossa que nos modifica, que nos transforma, que nos eleva. Também, exatamente. As nossas lutas, aquilo que tira o nosso sangue, digamos assim, que é o que aos poucos abre para nós as cortinas da vida, da realidade espiritual. Né? Puxa vida, a vida não é só isso que eu toco, a vida não é só sensação. Geralmente é na companhia da dor que eu chego a aprender isso, que a vida tem muito mais dimensões, muito mais belezas que antes eu não alcançava. O sangue, geralmente, é que vai tirando isso de nós. Sangue, tanto no sentido da encarnação, do estarmos encarnados, quanto também das lutas dentro da encarnação. Então, o sangue resgatou o espírito. Agora, passados 2000 anos, tempos de mais maturidade, qual que é a grande proposta? O espírito resgatar o homem da matéria. Então, agora, a natureza do sacrifício foi mudando com o tempo. Né? Ainda existe o sacrifício em termos de lutas, de esforços, mas não mais os sacrifícios que existiram outrora, como dos primeiros mártires, entre outros, né, que viveram ao longo dos séculos, até não muito distante, em Angus da vida. Agora, a mensagem dos espíritos, o espiritismo, como essa nova provisão desse vinho celeste, desse elemento, dessa compreensão espiritual, ela vem favorecer, estimular ainda mais o ser encarnado, para que ele consiga se desprender gradualmente da matéria. Num movimento de sacrifício, sobretudo interno mesmo, por vencer-se a si próprio. Então, acho que aqui há uma referência também, né? Há uma conexão com esse papel do espiritismo de
ajudar-nos a construir uma espiritualidade por vias mais lúcidas, até por vias mais amenas, em algum sentido. Porque já não vivemos em tempos mais tão difíceis no plano exterior, embora internamente ainda temos tantas lutas, mas com mais compreensão das coisas, dos processos, fica também mais fácil, temos mais recursos para nos libertar. Esse é o grande papel do Espiritismo, né? Acelerar o processo pelas informações espirituais que nos traz. Tem uma mensagem que eu gosto bastante, na Lei do Tempo e Amor, capítulo 16, antes e agora. Antes e agora. Aí, ó, essa é a mensagem do nosso querido Quinto Varro, Pedro de Alcântara, do livro Ave Cristo. Tem um pedacinho dela, na Lei 4, na palavra 4, que diz assim: antes, o mundo perseguia o discípulo do cristianismo, impondo-lhe sofrimento e sangue. Agora, o mundo espera que o aprendiz da luz se dispõe a auxiliá-lo e redimi-lo. Maravilha. Toda a mensagem é essas contraposições entre o antes e o depois, né? O que foi o testemunho dos cristãos de outros tempos, o que espera de nós agora, o que se espera de nós. Fica aí sugestão, livro Tempo e Amor, capítulo 16, antes e depois, né? Antes e agora. Antes e agora, né? Perdão. Antes e agora. Lembrando que esse Pedro de Alcântara aí é o mesmo Quinto Varro, do livro Ave Cristo, Quinto Celso. O pai espiritual do Tassiano. Essa informação está no Sementeira de Luz? Essa informação é o próprio Arnaldo Rocha, que é o Arnaldo é o Tassiano, né, do livro Ave Cristo. É o pai espiritual dele. Ali no livro Instruções Psicofônicas, ou no Voz do Grande Além, que é o compilado das mensagens, né, psicofônicas recebidas lá no grupo Meimei, fundado pelo Arnaldo e pelo Chico, tem também mais uma mensagem do Pedro de Alcântara. O pai espiritual acompanhando ele há muito tempo. Então é isso, meus amigos. Nós estamos labutando individual e coletivamente para que essa videira prospere, para que obtenhamos, enfim, os frutos dessa videira e possamos provar o novo vinho. Não mais o cálice amargo dos sacrifícios e tal, mas também agora o vinho dessa alegria, desse amor profundo, dessa plenitude que há de surgir no coração do discípulo que entra em comunhão com o Divino Mestre. O Espiritismo, como nova oferta, como nova provisão desse vinho, vem acelerar o processo, desde que saibamos aproveitá-lo. E é um dos elementos que anuncia, o que serve de marco para a chegada desses tempos, para a mudança de tempos, né, o fechamento de um ciclo, desde o advento do Evangelho de Jesus. Mais alguma dúvida, mais algum ponto? Lembrando que todo o objetivo dessa passagem, dessa gestualidade de Jesus, visa, aponta para a comunhão. A última ceia, ela tem como elemento central a comunhão. O discípulo que, nutrindo-se do Mestre, na forma das suas lições, dos seus exemplos, incorpora isso em si mesmo e passa, então, a senti-lo vivo dentro de si. E, com isso, adquire muito mais força, muito mais esperança, muito mais alegria, muito mais amor para seguir vida fora. Esse é o intuito primordial. Bom, dito isso, então, ficamos por aqui, encerrando o nosso estudo dessa passagem, nosso estudo desse ano, agradecendo mais uma vez a participação de todos aqui que nos acompanharam aí ao longo desse ano de estudos, todos também de casa que estiveram conosco percorrendo esses caminhos. Esperamos que o Senhor nos permita, em algum momento, retomarmos esse estudo, mas caso demore um pouco mais, vamos seguindo por outros meios, por outras vias, em contato, sempre buscando nos unir, nos interligar por meio dessa videira de amor, de luz e de verdade que é Jesus na vida de todos nós. Um grande abraço e até breve, se o Senhor nos permitir.